E aí, qual é o teu papo, hein? Rapaziada, hoje eu vou continuar com a série de vídeos que eu prometi voltados a IP Tables, né? Eu prometi mostrar aqui no canal um mini treinamento sobre... Mini não, um treinamento completo sobre IP Tables. Eu pretendo fazer mais ou menos umas 15 aulas, 15, 14 aulas. E hoje é a terceira aula dessa série. Uma das séries que a gente vai ter aqui no canal, tá? Bom, então falar sobre IP Tables, né? Seguinte, para que a gente entre em um assunto mais, digamos, mais específico a respeito do IP Tables, eu preciso, como sempre, contextualizar algumas coisas com vocês. Existem alguns termos que a gente tem que deixar muito bem definidos na nossa cabeça, que a gente não pode ter nenhuma dúvida em nenhuma discussão, em qualquer conversa sobre esse tipo de assunto. E um desses termos, no decorrer do treinamento a gente vai falar sobre vários termos, mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre máscara de rede. Cara, se você não sabe o que é máscara de rede, que bom que eu vou ensinar o que é agora. Mas assim, você precisa saber o que é máscara para você desempenhar um bom firewall. Isso é pré-hack, entendeu? Então é o seguinte, cara. Para aí um pouquinho e pensa comigo. O que é uma máscara de rede? O que esse cara faz na minha rede, cara? Olha só. A máscara de rede, cara, ela que vai definir para ti a quantidade de máquinas que você vai ter na sua rede e quantos serão os seus hosts, tá? Ela que organiza para você quantas redes ou quantas sub-redes você vai ter. Para quem não sabe o que é uma sub-rede, uma sub-rede é uma segmentação da minha rede principal. Exemplo, Jota. Tenho uma empresa e tenho 3 departamentos. Não quero que esses departamentos se comuniquem. Quero que os departamentos sejam isolados. Bem como os seus respectivos serviços, como servidor de arquivos, servidor de aplicação, enfim. Eu segmento a minha rede em 3, então eu separo logicamente, fisicamente também, a minha rede. Então nenhuma dessas redes vai se comunicar. Isto é segmentação de rede. E quem te proporciona isso é uma boa configuração, uma boa elaboração através da sua máscara de rede. Existem a máscara de rede são classificadas em classes, tá? Eu tenho da classe A até a classe E, e quanto mais as classes vão se aumentando, maior eu tenho o número de hosts em virtude da diminuição do número de redes. Ponto. Então, sem rodeio, sem frescura, sem esses caras imbecis aí que floreia demais o que é determinado assunto. O cara faz um texto gigante para falar que é isso, que máscara é o cara que organiza a tua rede, o cara que segmenta a tua rede para você. Então, assim, partindo desse pressuposto, cara, agora nós sabemos o que é rede. Uma coisa engraçada sobre a rede é a denominação da rede, né? Algumas pessoas elas explanam, elas conversam, elas configuram a rede de várias maneiras. Imagino que vocês já viram alguém falar rede barra 24, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar na máscara classe C, né? A máscara classe C, ela tem por padrão essa quantidade de configuração aqui, 255.255.255.0. Mas agora, de onde é que veio esses números, né? A classe C, ela é representada por essa numeração. Então, vamos supor, eu tenho o IP 192.168.0 perdão, qualquer fogo, 14 barra 24. Ué, isso aqui também é classe C. Isso aqui também é classe C. Interessante observar que esse barra 24 é a mesma coisa que o 255, 255, 255.0. Cara, se você acha isso bobo, e é bobo mesmo, mas tem gente que não saca disso aí. Então, segura um pouco a onda aí. Deixa eu só explicar isso aqui rapidola, viu? Bom,
Isso aqui funciona da seguinte maneira. É uma denominação decimal para a sequência de binários que a máscara ela possui. Então, o macete para você definir e para você saber como é que funciona uma máscara de rede é esse. Você fazer esse diagrama aqui, ou essa sequência, na cabeça. Aí vai 64... Opa, tá ficando uma bosta. 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, tá? É isso que você tem que ter na cabeça, tá? Então, para que eu consiga obter o número 255, percebe que eu tenho que marcar 1 para cada um dos meus grupos. Não é, cara? Você já tinha sentado para isso? O cara da sua faculdade, o professor lá, te ensinou dessa maneira? Se não ensinou, ele tá comendo grama, viu, cara? Ou às vezes nem ele sabe explicar isso aí. Então se liga nisso aqui, cara. Eu tenho 1 para true, 0 para false. Então, se eu tenho 1 em 128, 1 em 64, só basta eu somar isso aqui. Se eu somar isso aqui, cara, vai dar 255. Eu sei que um número IP ele é formado por 4 octetos. Não é? Então, quando eu tenho a máscara barra 24, é porque eu tenho 24 bits setados em 1. Então eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto, 0. Se eu somar isso aqui dá 24. 3 vezes 8, 24, né? Não preciso ir casa por casa. Tá? Então é por isso que a minha máscara classe C ela é 255. Ponto 255, ponto 255, ponto 0. Porra, Jota, ficou show agora, entendi. Aí você tem a representação da rede. Então, por exemplo, eu quero uma máscara barra 27. Opa, se eu sei que 255, 255, 255 é barra 24, eu aumento 3. Né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Eu vou copiar isso aqui porque eu não sou imbecil. Então, 24, 25, 26, 27. E eu preciso completar com mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço a soma disso aqui? Bom, é só eu botar aqui 1 para 128, 1 para 64 e 1 para 32. Dá 192, se eu não me engano. Tá? 192. Então, bom, deixa eu fazer a conta aqui para não passar vergonha, né, cara? Depois eu faço a porra. Bom, é o 92. Então, a minha máscara vai ficar 255.255.255.192. Sacou? Isso que é máscara de rede. Por que eu dei essa volta toda? Tá? Por que eu dei essa volta toda? Porque, para que a gente continue a falar sobre Faro, eu preciso te mostrar um cenário que é o cenário chave para qualquer elaboração de Faro. Você vai ter na sua máquina, na sua empresa, a seguinte situação. Pá, deixa eu fechar isso aqui. Se não for o 92, perdoa aí, viu, cara? A seguinte situação. Vou dar um if config aqui. Observa comigo isso aqui, cara. Eu tenho duas interfaces de rede configuradas aqui. Eu tenho a 192.168.0.27 e eu tenho a 192.168.56.101. Essa minha máquina aqui é o meu Firewall Gateway. É o meu gateway de borda, né? Meu Firewall Gateway. É a máquina que vai concentrar e vai organizar e vai gerenciar os acessos e liberações e negações para a minha rede, de acordo com as redes que eu tenho. Certo? Bom, você vai ter isso aí na sua empresa. Se você não tiver isso, muito complicado você fazer um firewall de borda, um firewall dessa natureza aqui. Tá bom? Então perceba que eu tenho duas interfaces. Eu tenho uma interface que ela tem uma faixa de IP 192.168.0.27 e eu tenho uma 192.168.56.101. Ponto. Vou puxar duas máquinas aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar.
eu tenho essa máquina aqui e eu tenho esta outra máquina aqui, tá? Vamos lá. Nesta máquina aqui, uma máquina MS Console, eu tenho o IP. Deixa eu só fazer assim, peraí. Ifconfig TH0. Eu tenho o IP 192.168.028. Sacou? Bom, então quer dizer que esta máquina, se comunica diretamente com a minha interface ETH0. Está na mesma rede. Concorda ou sem corda? Muito bem. E esta máquina aqui, J? Vamos ver. Ifconfig ETH0. Bom, esta máquina, por sua vez, se comunica diretamente com a minha interface ETH1. Então é correto afirmar que, se eu pingar 92.168.56.101, ela vai me responder. Ah, tá. Porque a ponte de ligação, o elo de ligação, é desta máquina para aquela interface. Ponto. E também o mesmo acontece nesta máquina, se eu pingar o 92.168.027. Ok. Agora, o que acontece se eu tentar pingar desta máquina 56.101 para a rede 0, ou seja, 92.168.028? Isso vai rolar? Lembrando que estão em redes diferentes. Bora ver. Ping 92.168.028. Realmente, não vai funcionar, tá? Porque, por padrão, elas não se conhecem. Está segmentado, são redes diferentes. Agora que tá o lance, cara. Olha só que show isso aqui, cara. Por que eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto? Porque o seu firewall, ele tem que ser capaz de proporcionar comunicação entre essas interfaces. Então, para que a gente veja essa comunicação na prática, é preciso fazer um procedimento que sempre ou quase sempre você vai ter que fazer no seu firewall, que é a configuração do IP Forwarder. Liga aqui, cara. Vou deixar essa máquina para cá. E eu vou deixar a minha máquina em evidência. Tá? Subindo aqui. Eu vou voltar para essa aqui. Pronto. Se bem que subiu, né? Aqui. Deixar isso aqui para cá. Bom. Sabe por que a gente vê isso aqui na prática? Vamos já fazer um estudo do IP Forward. Que é o seguinte. Eu tenho essas duas máquinas. Tá? E eu quero fazer com que essa máquina comunique uma rede com a outra que é distinta. Então eu preciso ter um gateway, um computador configurado enxergando as duas redes e habilitando o IP Forward. Tá? Vamos lá. Vocês já viram que eu não consigo me comunicar, né? Então, para que isso funcione, tá? Para que essa comunicação entre as redes elas aconteçam, mesmo estando em redes distintas, eu faço a seguinte configuração. Eu dou um echo, olha só. Eu vou dar isso aqui para cá. Vou dar um echo. Esse comando aqui, eu estou atribuindo o parâmetro 1 já online, né, no quente, no seguinte arquivo: /proc, /sys, /net, /ipv4, /ip underline forward. Quando eu fizer isso, eu vou ligar a chave forwarder entre placas de rede. No momento que eu der enter aqui, é para esta máquina aqui começar a pingar. Vamos ver se a gente manja um pouquinho. Então vou dar enter aqui e vou puxar de volta, beleza? Enter. Voilá! Foda, né, cara? Sabe por que isso acontece, cara? Porque é o seguinte. Agora eu consigo pingar a máquina do outro lado. Então agora eu consigo acessar
todos os serviços da outra máquina e vice-versa. A outra máquina também consegue me enxergar. Se eu reiniciar o meu servidor aqui, esse comando aí, ele está temporário, ele está volátil. Então eu preciso salvar ele dentro de um arquivo. Esse arquivo fica aqui, ó, vi/etc/sysctl.conf, tá? Então eu vou usar o vi aqui, 2.7 nu, é na linha número 28, tá? Tá comentado, eu vou descomentar aqui, tá vendo? O valor do IP forward, e quando eu reiniciar o meu servidor, automaticamente vai estar atribuído. Ou eu posso ativar este comando, essa configuração com o comando sysctl-p. Isso cai na LPI, tá? São comandos que caem na certificação. Muito bem, cara. Bom, então eu atribuí o 1 ao IP forward, tá? Eu atribuí a comunicação de duas placas de rede num gateway só. Então eu consigo fazer com que uma rede e outra conversem a partir de um ponto centralizador. Então, neste cara, eu posso estabelecer regra de comunicação entre as duas redes, facilitando, ou melhor, privilegiando os serviços que eu quero realmente disponibilizar e impedindo qualquer tipo de acesso indevido, ou mesmo entre máquinas que não devem se conversar. Então, por exemplo, uma máquina conversa com a outra, mas uma outra não enxerga outra máquina, ou uma máquina imprime na impressora de outra rede. Então isso poderia ser uma simulação de um ambiente onde eu tenho uma matriz e uma filial, onde as duas unidades estão conectadas remotamente e eu quero acessar um serviço na outra rede. Tá? Então assim, para completar essa primeira parte dessa videoaula, lembra, cara, eu sempre vou atribuir o valor 1 ao /proc, sysnet, pv4 e pvoart, que são as variáveis que estão rodando em tempo de execução no Linux, tá? Eu posso ir alterando elas dinamicamente. Então aqui eu chaveei para 1, eu ativei o IP forward. Se eu botar 0, eu desativo o IP forward, ou eu posso atribuir isso de forma estática dentro do arquivo /sysctl.conf com 1 ou 0, né? 1 para true, 0 para false. Beleza? Bom, nesse caso de estudo aqui, eu fiz com que a máquina 192.168.028 envie um pacote através do meu servidor para outra máquina do outro lado. Beleza? Então, só para gente fazer o último teste aqui, eu vou entrar aqui nessa máquina e vou pedir para ele traçar a rota para mim. Vamos ver. A máquina que ele utilizar para chegar na outra rede, ele tem que utilizar, olha só, ele vai utilizar o meu gateway, o 92.168.101, para chegar na outra. Então assim, tudo que nós fizermos de conexão para outra máquina será trafegado através do meu servidor. Show isso aqui, né, cara? Bom, agora a gente pode entrar no Firewall do Linux com iptables, tá? Entender as cadeias, entender cadelas. Cadelas não! Cadeias! Cadelas, cara, que loucura. Tá, a gente vai definir política de acesso. Bom, muito bem. Então, vamos botar a mão na massa agora falar sobre iptables, né? Já contextualizei para vocês isso aí. Ponto. Bom, então olha só, para a gente começar a entender a estrutura do iptables, cara, vamos olhar a visão geral do iptables, tá? O iptables ele é formado por tabelas e chains, ou cadeias, né? O sentido literal é cadeias, tá? Mas é mais fácil a gente observar pelo ponto de vista de classe. Então eu tenho uma tabela, onde eu tenho umas ações que eu posso fazer dentro dessa tabela, e dentro dessa tabela eu tenho várias classes, tá? Onde eu posso estar atuando o meu firewall, tá? Existe um diagrama completo de como o iptables faz a leitura, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês, pra gente ficar mais claro, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou até pausar a videoaula aqui para não atrapalhar, tá? Pera aí. Cara, achei essa imagem aqui, eu vou salvar ela, para que a gente consiga trabalhar em cima dela. Aqui no downloads mesmo, tá? Fluxograma é um Excel. Ah, beleza, vamos lá. Muito bem, acho que dá pra gente ter uma visão legal sobre isso aí. Bom,
eu tenho um pacote entrando pela placa de rede do meu servidor. Então vamos imaginar no primeiro caso um servidor que tem apenas uma placa de rede, tá? Então o servidor está lá na minha rede e reserva o pacote, tá? Esse pacote está vindo aqui pela rede A, tá? Então o pacote entra e ele vai começar a passar pela estrutura do iptables, tá? Então aqui a gente começa a observar alguns nomes aqui. Eu tenho aqui a tabela Mango, tá? Numa cadeia pré-routing, eu tenho uma tabela NAT numa cadeia pré-routing também. Então a gente começa a observar também em nomes semelhantes e tabelas diferentes. Cada tabela tem uma função específica. Por exemplo, a tabela Mango, eu posso estar marcando meu pacote para alterar o roteamento desse pacote. A tabela NAT, eu posso fazer uma transformação no destino desse pacote. Então, por exemplo, eu posso alterar ou eu posso informar que o pacote vai com destino a outra porta, a outro servidor. Então, assim, quando o meu pacote entrar por uma cadeia, pelas tabelas, ele vai partir para a parte de roteamento do servidor. Ou seja, eu posso transformar os meus pacotes aqui e os meus pacotes, quando entrar na área de roteamento, se ele estiver transformado, ele vai estar aplicando as regras de roteamento com o pacote a bordo do jeito que ele foi importado. Caso não tenha nenhuma regra entre esses dois lados aqui, não vai vir nenhuma transformação, tá? Como eu acabei de comentar, vamos imaginar que esse pacote está vindo com destino no nosso servidor, tá? Então, esse pacote passa por um roteamento, né? E aqui existe uma questão, existe uma definição aqui. O destino desse pacote é o nosso próprio servidor? É o faro do nosso faro? Sim. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar por outras cadeias, tá? Ele vai passar pela tabela Mango, só que a cadeia agora é input, a tabela filter, a cadeia input, e aí sim ele chega no nosso processo local, tá? Então, outra vez eu conversei com vocês sobre acesso ao servidor, né? Quando eu faço um acesso ao servidor que vai trazer uma página, antes dele chegar realmente em mim, ele passa por toda uma estrutura de iptables para depois que ele chega realmente no meu serviço web, tá? No meu processamento local. Após o meu processamento local, se for uma requisição web, enfim, eu vou ter a resposta do meu servidor, tá? Ele vai me responder passando pela tabela de roteamento, novamente. Por que isso, Jota? Vamos supor que essa máquina esteja em outra rede, tá? Então ele vai ter que consultar nosso IP padrão para ver qual rede que ele vai sair ou qual servidor que ele vai alcançar esse destino, tá? Então após ele passar pela porta de roteamento, ele vai sair aí pela tabela Mango, cadê output? Tabela NAT, output, filter output, volta na tabela Mango, cadê a post route, NAT post route. Tá? Por que eu tenho essas outras tabelas após o meu processamento local? Eu posso também fazer alterações nesse pacote, tá? Eu posso criar regras para esse pacote. Antes dele sair efetivamente da minha máquina, eu posso proibir. A minha máquina está com uma suspeita de uma praga, de um vírus, de um malware. Eu posso bloquear a saída desse vírus por uma porta de conexão. Então eu posso criar regras, tá? Eu posso passar por todas as cadeias e ele sai de volta para minha rede com destino à máquina que fez a solicitação, tá? E numa outra situação, Jota, em que o pacote ele não é para minha máquina, e sim ele vai atravessar minha máquina e vai para uma outra máquina, ou seja, nesse caso, funciona muito bem a situação que nós montamos. Eu tenho duas placas de rede, eu tenho a rede A e a rede B, tá? Então, o pacote entra na rede A, o 9268.0.28. E aqui na rede B eu tenho o 9268.56.101, tá? Vou passar pelo meio dessas duas redes, o pacote vai passar. Então ele vai seguir o mesmo trajeto até chegar aqui na pergunta: esse pacote é o meu destino? É a minha máquina mesmo? É o meu destino local? Não. Então ele vai passar pela tabela Mango, só que agora a cadeia forwarding, vai passar pela filter na forwarding, vai passar pela Mango na post routing e na NAT post routing. Da mesma forma, eu posso alterar meu pacote na saída. Eu posso dizer, por exemplo, que ele vai sair com um determinado endereço específico. A gente vai ver isso mais na frente, como é que isso funciona. Mas com isso, a gente tem uma visão geral da estrutura de iptables, tá? Dentro de um contexto de encaminhamento de pacotes. Como ele trafega entre as cadeias e como ele é processado, tá? Sendo uma máquina local, com destino à minha máquina realmente, onde eu estou, ou com destino a outras máquinas da minha rede, tá? Minha máquina está sendo apenas ponte de conexão entre essas duas redes, tá beleza? Uma coisa interessante que eu sempre falo na For Linux, nos treinamentos que eu ministro lá na For Linux,
Alguns de vocês me conhecem de lá, né? Sou analista de segurança lá da For Linux. E nos treinamentos da formação LPI, no curso de Network Service, onde eu falo sobre firewall e tal, e também no curso de segurança, fica bem claro quando eu explico de forma separada, assim, eu acho que fica claro, né? Então pensem da seguinte forma: eu tenho tabelas, então eu tenho tabela filter, tabela NAT, tabela Mangle, tabela raw, tabela security, tá? Cada uma dessas tabelas tem chains, tá? Que são as regras que essa tabela ela vai poder inferir, tá? Então as chains da tabela filter, e diga-se de passagem, a tabela filter é a tabela padrão, tá? Do seu IP tables. Ela tem as chains input, output, forward, tá? Na tabela NAT tem pré-routing, post-routing, output e por aí vai, tá? Então, por exemplo, tabela filter, regras de entradas de pacote, regras de saída do pacote, regras de encaminhamento desse pacote. Na tabela NAT, que é uma tabela voltada mais para compartilhamento, regras de pré-roteamento. Antes do pacote entrar, eu já modifico os parâmetros desse pacote. Regra de pós-roteamento. O pacote passou por mim e eu altero algumas coisas. Ou regras de saída da tabela NAT. Tá? Cada uma dessas tabelas tem uma respectiva função. Tá beleza? E é assim que funciona. Tá? Bom, o comando que a gente vai utilizar na verdade, assim, o iptables ele é um comando, tá? O correto da gente, pô, essa videoaula vai ficar grande, mas se liga aí, o correto da gente utilizar ou da gente pensar nisto dessa forma. O firewall é um apelido para um comando que aciona um módulo do kernel, tá? Este módulo chamado netfilter. É esse cara que realmente é o seu firewall, tá? Então, muito bem. O comando que a gente vai estar interagindo com esse firewall é o comando iptables, tá? Então, para a gente começar a observar, vamos vir para cá para o nosso Linux, tá? Então aqui, deixa eu até fechar isso aqui. Aqui eu estou no meu terminal. Eu vou digitar o comando iptables para ver o que aparece. Bom, aqui eu não estou especificando qualquer comando, então não me apresentou nada. E aqui está dizendo, para caso eu tenha dúvidas, eu rodar um iptables -h. E aqui ele vai mostrar uma série de opções, tá? As opções que eu posso estar aplicando no meu iptables. Aqui eu tenho opções como append, tá? Delete, ou eu posso adicionar dentro de uma chain, né? Dentro de uma cadeia, uma regra. Eu posso deletar uma regra dentro de uma chain. Então ele começa a mostrar aqui para mim, cara, como é que eu vou interagir com o iptables, tá? Então, aqui, porra, eu fechei. Ah, não. Eu tenho o comando iptables, tá? Eu tenho as minhas ações. Eu posso trabalhar com algumas ações, tá? Dentro do meu firewall, eu também tenho as minhas ações, que são drop, reject, accept e log. Tá ok? Se liga nisso aqui, tá? Bom, eu vou explicar cada uma delas detalhadamente, mas para que a gente possa estar entendendo o contexto que a gente vai trabalhar com o iptables, se eu aplico uma regra, eu quero uma regra que vai impedir que tenha acesso à porta 80 do meu servidor. Bom, então eu quero aplicar uma regra que ninguém possa acessar a porta 80. Eu tenho um serviço rodando na porta 80, mas eu não quero que uma máquina determinada ou uma rede inteira acesse essa porta 80. Então eu posso aplicar uma regra drop ou uma regra reject. Tá? Qual é a diferença básica entre as duas, Jota? As duas bloqueiam.
Mas quando eu uso a drop, ele não vai responder para a máquina que ele bloqueou o acesso, ou seja, a porta não está disponível para acesso. Então a máquina solicitante vai estar mandando um pacote para essa porta e o servidor simplesmente vai descartar esse pacote, cara. Tá? É ignorante, tá? É meio que um J. Se você quer que o servidor responda para essa máquina que eu não posso responder essa porta, eu aplico a regra reject. Qual é a vantagem e desvantagem? Bom, imagine que meus servidores esteja tendo um ataque, tá? Um ataque de várias requisições à porta. Você já deve ter ouvido falar nesse tipo de ataque, né? DOS, Denial of Service, ou seja, várias máquinas fazendo muitas requisições a uma porta específica. Tá? Por isso que o meu servidor começa a ter um alto processamento, mesmo que ele não consiga estar entrando no meu servidor, mas o meu servidor sobe o processamento devido ao excesso de respostas que ele tem que dar sobre um bloqueio, e o meu servidor acaba caindo. Então, por isso que o drop ele é mais eficiente. Sacou a ideia? Tá? Quando eu uso a regra drop, eu tenho menos exigência de CPU, cara. Eu não preciso estar respondendo a cada requisição ou a cada tentativa de requisição ou varredura para o meu servidor. Sacou a diferença? O reject é um caso muito específico. Eu recomendo sempre que você use drop por ser mais simplificado. Ele apenas bloqueia e descarta o pacote, não há resposta. Tá? Manda um pacote, manda outro, vai dar um timeout e o cara vai saber que a máquina não está disponível, tá? Pro cara, ele tem que saber, ele não precisa saber ele só precisa saber que aquela máquina não responde aquela requisição, tá? Eu não consigo pingar naquela máquina, não consigo testar se ela está funcionando ou não. Inclusive pro cara vai aparecer até que a máquina está desligada, tá? O reject vai responder pro cara e às vezes não é interessante, tá? Porra, o accept é para aceitar a conexão. Então eu tenho lá uma regra que eu aceito uma conexão naquela porta específica para deixar bem explícito que eu permiti o acesso. E eu tenho uma regra de log, tá? Eu posso estar logando os acessos daquela porta, tá? E eu tenho também a parte de políticas e cadeias de regras, tá? Aqui na cadeia input, por exemplo, ela pode estar ela está dentro da tabela filter. Essa cadeia input pode ter várias regras. 1, regras 2, regras 3. E a política da minha cadeia, né, é a política drop. Então, ele vai ler regra 1, regra 2, regra 3 e a política drop. A ordem de leitura, ela é top-down. Tá ok, pessoal? Muito cuidado com o firewall, porque às vezes você pode dar um tiro no pé. Tá ok? Você pode se bloquear no firewall. Tá? Ou seja, se eu dizer que a política da minha cadeia input é drop, se eu não inserir qualquer regra, qualquer ação que eu fizer sobre a cadeia input não será permitida, cara. Será bloqueado o acesso à rede. Então tem que começar o quê? Criar regras de liberação, tá? Eu começo o lance é você começar com o seu firewall inteiramente fechado, tá? E eu ir abrindo exceções. É o famoso políticas de exceções, tá? Então eu vou abrindo especificamente cada porta, cada acesso que eu realmente vou querer que as pessoas façam ao meu servidor. Tá? Nenhum outro tipo de acesso será permitido enquanto não for lá inserir uma regra. Tá? Ou seja, então ao invés que eu crie regras de bloqueio para as pessoas que eu não quero que acessem, enfim. Tá? Por padrão, todo mundo acessa tudo, né? Enfim, nesse caso a política vai ser accept, mas eu vou ter uma regra de drop em cada porta especificamente. Como usar uma coisa e como usar outra. Em geral, cara, eu não vejo não vejo muita lógica em você usar uma política accept, não, tá, cara? Ainda mais você tem que trabalhar com erros de sintaxe entre as regras, até porque você não conseguiu abranger toda a regra que você queria e tal. Então você pode ter brechas de segurança muito mais constantes em políticas accept do que políticas drop, tá? Muito bem.
Mas vamos entender como é que funciona antes de aplicar regras, tá? A gente não pode deixar a política drop na chain input, porque a chain input está presente em várias outras cadeias aqui, várias outras tabelas, tá? Se você voltar, naquela imagem, você vai ver, cara, onde é que eu botei aquela imagem? Você vai ver que a chain input ela está presente em uma porrada de lugar. Vê se eu acho ela aqui. Olha só, eu tenho a input da da Mango, tá? Eu tenho input da Mango, por exemplo. Eu tenho input da Filter, tal. Aqui quando eu falar de Mango, eu posso estar fazendo marcação de pacotes, tá? Para eu estar alterando o roteamento desse pacote, eu posso estar alterando prioridade dos meus pacotes, tá? Na tabela Mango. A tabela NAT, eu vou estar alterando o destino desse pacote. Então, esse destino, por exemplo, desse pacote é destinado à porta 80. Eu vou redirecionar esse pacote para a porta 8080. Ou o pacote está com o destino 80 da minha máquina. Quando eu faço que esse pacote passe pela minha máquina, eu redireciono para um IP da rede interna. Tá? Então, para as pessoas que estão na internet, vão parecer que estão acessando a porta 80 do meu servidor, mas na verdade estou fazendo um redirect, né? Eu estou desviando para onde está realmente o serviço de web. Isso é uma questão de segurança, tá? A gente faz isso aí com NAT, Network Address Translation, tá? E a tabela filter é a tabela realmente das regras específicas, tá? Da máquina interna. Eu utilizo as cadeias de input, output, e para as máquinas externas eu utilizo a cadeia forward, tá? Muito bem. Volta para cá. Volta para cá. Volta para cá. Bom, aqui eu tenho um rep do comando iptables. Então vamos supor que eu queira ver quais são as regras de uma tabela específica. Muito simples. iptables -t filter. Eu quero ver toda a tabela filter -nl, tá? Para ele mostrar as minhas regras. Cuidado com o case sensitive, tá? O comando n ele vem de numeric, tá? O comando n maiúsculo no iptables é outra opção. Então vamos lá. Agora, detalhe, J, eu preciso passar o -t filter? Não, porque meu filter é minha tabela padrão. Então iptables -nl dá o mesmo resultado. Sacou? J, porra, você é fodão, cara. Você sabe todas as flags. Também quero ser fodão. Até porque o treinamento é como se tornar foda, né? Bom, é óbvio que isso vem com a prática. Mas existe um site bem legal, se você não conhece. Esse site merece você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos aí, tá? Porra, é essa, velho? Vento. Explain Shell. Se liga nisso aqui, cara. Explain Shell. Bom, esse site ele vai fazer a função que o próprio nome diz, que é explicar o shell. Então, se você tem alguma dúvida com relação a alguma flag de qualquer que seja o comando, joga aí que ele te explica. Olha só, iptables -tnat -nl. Não é isso? Olha só que legal. Explica. Bom, o comando iptables vem de Administration Tool for IPv4 Packet Filtering and NAT. O "-t" vem de Table, que por conseguinte tem tabelas Filter, NAT, Mango, Raw, Security. O "-n" vem de Numeric e o "-l" vem de List. Legal, né, cara? Qualquer comando que você queira botar aqui, desde o mais simples ao mais complexo, provável que ele te ajude. netstat -putanl. Essa flag muito boa, sempre me traz boas recordações. Olha só, netstat, print networks, routing tables, interface statistics, masquerade connection and multicast memberships. "-p" vem de program, "-a" vem de all, "-n" numeric, "-l" de listening e por aí vai. Tá? Fica a dica aí, merece o seu like aí, cara. Bom, voltando aqui para o nosso iptables. Então o que ele está mostrando aqui para mim? Cara, ele está mostrando aqui que eu tenho as minhas cadeias padrões, eu tenho as minhas informações da minha política, então eu tenho as políticas de accept para todas elas,
tá? Eu não tenho nenhuma regra aqui, tá? Eu não mostra nenhuma regra marcada nessa tabela. Vamos ver outra tabela. iptables menos t nat menos nl. Na tabela nat, eu tenho as minhas cadeias pré-route, post-routing, input, output. Cuidado aqui, porque nós temos nomes semelhantes entre tabelas. Então nós temos que saber sempre qual regra nós vamos aplicar e aonde vamos aplicar. Ok? Cuidado com isso. E aqui também não tenho nenhuma regra aplicada a essa tabela. E por último, a tabela Mango. Mesma forma, deixa eu limpar aqui para ficar mais claro. A política sept com suas regras, tá? Então aqui todas as chains, pré-routing, input, forward, output, post-routing e nenhuma regra entre elas, tá? Inclusive a tabela que tem mais cadeias prontas, né? Por que eu digo cadeias prontas? Porque eu posso criar cadeias também, posso criar cadeia J, eu posso estender cadeias dentro de uma tabela. Tá? A gente vai ver isso aí ainda nesse treinamento. Tá? Então assim, como uma introdução a iptables, acho que é isso. Acho que eu falei demais, inclusive. Na próxima aula a gente vai trabalhar na tabela filter, onde eu vou te mostrar a regra de permissão, acesso ao servidor ou outras pessoas ao nosso servidor. Beleza, cara? Espero que você tenha curtido esse bate-papo. Compartilha com seus amigos aí, para ficarem foda também iptables, beleza? Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima, hein, cara. Valeu!